essa noite tão preciosa de poder aprender a Tua palavra. Espero que o Senhor nos capacite, Senhor, para expor a Tua palavra, para a gente poder entender, que o nosso entendimento seja aberto, iluminado, que nós possamos ser aperfeiçoados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, beleza. A gente vai começar, uma série sobre a reforma protestante ali. E a gente decidiu primeiro, começar pelos 5 pontos da reforma que ficou estabelecida depois, e a última aula, então, vai ser sobre a reforma protestante, vai ser 6 aulas total. 5 aulas, que é os 5 pontos, e a última é só sobre a reforma em si, como foi feito, o que acarretou, por quê, a reforma influenciou muita coisa, por exemplo, o ensino público hoje existe por causa da reforma protestante, não havia, por causa da reforma que começou o ensino público, em escola, tudo, Então, teve uma repercussão muito grande, não só no lado da igreja, no lado religioso, mas em toda a sociedade. Então, o último vai ser sobre isso. A gente vai falar sobre os 5 pontos. Hoje eu vou falar sobre sola fide, mas antes eu quero falar o que é os 5 pontos dessa reforma, Os 5 pontos é conhecido como os 5 solas. Se os irmãos quiserem anotar, eu vou com mais calma, que a gente está mais tranquilo, É os 5 sola. Sola é uma palavra em latim que significa somente. Somente. Então, é os 5 somente, se for para o nosso português. É uma palavra em latim, sola. Aí nós temos os 5 solas. Vou falar devagar para vocês. Sola fide. Depois eu vou falar a tradução. Sola fide. Eu vou falar normal, tá? Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. Somente glórias a Deus. E somente as Escrituras. Esses são os 5 pontos que ficaram fixados na reforma protestante. Da reforma, Ela começou com 95 teses ali do Martinho Lutero, o seu ápice, Mas o que acontece? Deixa eu só dar um contexto para a gente, antes de entrar. A palavra sola, como eu disse, vem do latim, ela é de somente, Somente a fé, somente a graça, somente Deus, somente glória a Deus, Somente Cristo e somente a fé. Por quê? No começo ali, dos anos 500, se eu não me engano, mas foi precisamente ali na queda do Império Romano no Ocidente. Quando houve a queda do Império Romano no Ocidente, o que acontece? A igreja toma poder, porque começa o papado, os papas. Então, quando os papas se levantam ali com a queda de Roma no Ocidente, eles começam a tomar lugar também nas posições políticas e dominar. Papa, na política, em tudo. A igreja, ela cria muita força ali, politicamente falando, religiosamente falando, ela cria muita força ali, então. Então, quando chega, por exemplo, no século XVI, que é o século da reforma, a igreja dominava. Ela dominava tudo, a igreja, os papas, ela dominava tudo já, dominava tudo, a política, tudo eles dominavam. E a reforma protestante, ela tem justamente esse intuito, no caso, que é o quê? Desfazer os abusos que a igreja católica estava cometendo. Então, para a gente entender, só existia uma Bíblia, no caso, só a Bíblia Apostólica Romana, que a gente chama que é a Vulgata, Essa tradução da Vulgata, ela é em latim, então só existia a Bíblia em latim, e só os papas e os clérigos que liam a Bíblia, que falavam latim, só ele. O povo nunca tinha visto a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia, era só os papas. Por isso, a igreja conseguiu um tanto poder manipulativo, porque ninguém lia a Bíblia. Ninguém lia. Então, eles ensinavam o que queria, falavam o que queria a respeito da Bíblia, porque ela estava em latim, que foi a Vulgata, que foi a tradução ali do hebraico para o latim, que é a terceira Bíblia que a gente tem, quando eu falei para vocês a respeito lá da formação do cânon, Então, é a Vulgata Latina, que é a Bíblia Apostólica Romana, que até hoje é a mesma Bíblia, a Bíblia Católica, que tem 7 livros a mais do que a nossa, que somos protestantes.
Então, como só os papas tinham a Bíblia, só eles liam, o que acontece? Eles começaram a manipular, a fazer o que quiser, a dizer o que quiser, a criar o que... Então, havia uma manipulação muito grande, um senhorio da igreja sobre muitas pessoas, né? Só que, o que acontece? Eles começavam a cobrar indulgências, né? E a gente vai falar mais sobre indulgências hoje, porque hoje a gente vai falar sobre somente a fé, tá? Então, o que acontece? Eles começaram a ter abusos, né? Abuso, teve o seu ápice ali com Martinho Lutero por causa de tanto abuso que teve. Como eu disse para vocês ali, a reforma protestante, ela tem o seu ápice com Martinho Lutero, né? Depois ela é consolidada por João Calvino, por exemplo, porque João Calvino ele era estudante de direito, então ele sistematizou praticamente toda a teologia. Ele que fez dessa doutrina protestante um sistema que a gente pode hoje entender, entendeu? Ele que fez como um sistema pelo fato de ele ser um estudante de direito, né? Muitas pessoas dizem que João Calvino é a mente mais brilhante, né? Depois de Agostinho de Hipona, ele é o homem que teve a mente mais brilhante, né? Até os dias de hoje. Muita gente fala isso, tá? Então ele conseguiu sistematizar toda a reforma, tá? Muito depois de Martinho Lutero. Mas o ápice dela foi com Martinho Lutero, tá bom? Como que aconteceu? Para vocês terem pelo menos um panorama básico, rápido aqui, para a gente entrar no que de fato a gente vai falar. Martinho Lutero não era cristão assim, ele conhecia Deus, claro, mas ele se converteu num dia que ele estava num certo lugar e aí estava passando por uma tempestade, raio, tal, coisa arada. Ele teve muito medo, porque ele já tinha muito medo da morte e medo do inferno. Ele já tinha muito medo. E ele promete para Deus que se Deus salvasse ele naquele dia, ele ia se converter. Né? Se eu não me engano, acho que ele foi atingido por alguma coisa, mas não morreu. Então ele foi para a escola lá, né, para se tornar um papa, um clérigo. E foi aí que começou a caminhada dele. Só que o interessante é que Martinho Lutero, ele não gostava de Deus. Ele servia a Deus e ele não gostava de Deus. Ele era irado com Deus por causa da justiça e daquilo que a Igreja Católica já pregava. O que a Igreja Católica pregava? Que quando pecava, né, vocês tinham o quê? Que pagar a pena. Gente dava chibatada, tinha que pagar, tinha que cumprir isso aqui, tem que fazer aquilo ali. Então, assim, ele achava Deus uma pessoa extremamente horrível. Tanto que tem texto de Martinho Lutero falando que ele odiava Deus. Ele não gostava porque ele achava Deus extremamente carrasco, tá? Extremamente carrasco. Outra coisa interessante de Martinho Lutero é que por 3 ou 4 vezes ele foi encontrado no cárcere dele apagado, desmaiado, porque ele se martirizava para perdão de pecados. Então ele odiava a Deus por causa disso, pelo sofrimento que ele passava. Alguns contam que 3 vezes ele foi encontrado desmaiado ali, porque ele se martirizava para ser perdoado os seus pecados, tá? Quando acontece essa reviravolta? É porque ele se torna um clérigo, então ele tem direito de começar a ler as escrituras no latim. E é quando ele está estudando as escrituras no latim que ele lê Romanos, que diz: o justo viverá pela fé. Aí ele entende a justiça de Deus, né? Ele fala que os olhos dele se abriram e ele então ficou maravilhado. Por quê? Porque ele entendeu que o justo não tem que pagar. A justiça de Deus não cobra de mim. A justiça de Deus cobrou de Jesus. Eu não preciso me martirizar, porque Jesus foi martirizado no meu lugar. Então ele entendeu a justiça de Deus por causa desse texto que ele estava lendo em latim, quando ele leu: o justo viverá pela fé. É aí que ele começa a estudar as escrituras e ele começa a ver o quê? Os abusos da Igreja Católica, tá? E hoje, né, depois que Martinho Lutero faz a reforma, o que acontece? Vem outros homens da reforma em outros lugares, em vários, e depois de muito tempo ela é sistematizada, então, né? E se cria uma doutrina protestante. O que é o protestantismo? É uma religião que saiu da Igreja Católica. Então, assim, a primeira ideia de Martinho Lutero não era sair da Igreja Católica. Ele queria uma reforma na Igreja Católica.
O sonho dele era ser católico, ele amava a Igreja Católica, ele não queria sair da Igreja Católica, ele só queria uma reforma nela. Mas os papas ali não quiseram. Depois teve uma contra-reforma. O que é contra-reforma? A Igreja Católica, ela viu o que Martinho Lutero fez, ela fez uma contra-reforma, ela mudou algumas coisas que ela praticava errado, mas ela estabeleceu como o protestantismo uma religião herege. No caso, a nossa, a Igreja Católica, e continuou com as suas indulgências e outras coisas, né? O purgatório, tudo isso, né? Então, quando Martinho Lutero ele descobre essas questões que ele leu nas Escrituras, que a Igreja Católica praticava, que não estavam com base bíblica, por quê? Porque a gente sabe que a Igreja Católica, a Bíblia não é o principal, não é o que comanda a Igreja Católica, é a Igreja. A Igreja é maior do que a Bíblia, né? A autoridade máxima para eles é a Igreja. Para nós, a autoridade máxima é a Bíblia. Então, a Igreja Católica não segue o que a Bíblia diz, ela segue o que a Igreja diz. Se a Igreja quiser inventar algo que não está na Bíblia, eles vão seguir aquele algo, porque a Igreja é maior do que a Bíblia. Nós não, nós cremos que a Bíblia é maior, é a nossa maior autoridade. O padre, isso, porque... Não, é o padre. O padre é um semideus, né? É a quarta pessoa da Trindade. Mas, enfim, não é todos, né? Teve muitos padres, homens de Deus. A Igreja Católica trouxe o Evangelho para a gente até aqui, né? Não é isso. Mas a gente está dando uma explanação sobre a reforma. Então, a ideia dele não era sair da Igreja Católica, tá? Não era essa a ideia dele. Era só que houvesse mesmo uma reforma, que esses abusos que eles estavam cometendo parassem de se cometer. Mas eles não aceitaram isso, então expulsaram ele, né? O que acontece? Um homem, eu esqueci o nome dele, é meio complicado, ele rapta o Martinho Lutero, porque Martinho Lutero é ameaçado de morte, né? A Igreja Católica manda matar ele, porque naquela época, herege eles mandavam matar, né? Entendeu? Mandaram matar ele, é quando um cara rapta ele e leva ele para uma montanha lá, ele fica na floresta, é dado como morto, e é lá nessa montanha que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. E a sorte, o que é? Que a reforma foi em 1500, por 1500 ali, não sei a data, 1537 acho que foi nesse tempo que saiu a impressão. Então ele conseguiu traduzir a Bíblia para o alemão e imprimir um monte de Bíblia e foi dando para as pessoas comum ler a Bíblia. Foi aí que deu o protestantismo. Depois de muito tempo, de um concílio, que então a fé protestante foi dado como uma religião e que o povo poderia seguir a sua religião como protestantismo, tá? Porque até então é só a Igreja Católica, o resto era como herege. Então ele coloca lá, né, no Wittenberg, acho que é o nome, não sei falar direito, as 95 teses, né, que era normal, onde ele colocou ali, colocar para debater e tal, a ideia dele era debater, e ele coloca suas 95 teses, e para refutar alguns abusos da Igreja Católica. Muito bem, depois de tempo da Reforma Protestante, Martinho Lutero fez todo aquele auê, levantou outros homens, como o Zwinglio, que é do mesmo tempo dele, que era em outro local. Aí veio João Calvino, veio Jacó Armínio, veio muitos homens depois dele, e depois de muitos anos, então, nós temos o quê? Uma sistematização da fé protestante. O que é uma sistematização da fé protestante? É os 5 sola. Por exemplo, o que isso quer dizer? Eles definiram que para você se denominar cristão, você tem que estar debaixo dessas 5 pilares doutrinárias. Se alguma religião não estão debaixo desses 5 pilares doutrinários, não pode se denominar cristão protestantes, tá? Então, isso aqui é a nossa fundamentação de fé, não, nosso pilar, tá? Da fé, da interpretação bíblica. Então, a partir disso, eu sou um cristão quando? Quando eu creio nos 5 sola, que somente a fé salva, que só pela graça de Deus,
que só a Bíblia é a autoridade maior, que só Jesus é o Filho de Deus, entendeu? Só os 5 pontos, esses 5 pontos que me mantêm como um cristão. Eu posso dizer que eu sou cristão. Então vamos lá. Houve os 5 pontos, então, sistematizaram aí da Reforma Protestante, só deu um panorama para a gente contextualizar. Na última aula, depois dos 5 solas, a gente vai falar daí a história da Reforma em si, todos os problemas que tiveram, a guerra. A gente vai ver que Martinho Lutero não era perfeito, Martinho Lutero era antissemita. Para vocês terem uma ideia, Hitler, para fazer o que ele fez lá com os judeus, ele se apoiava em Martinho Lutero, porque Martinho Lutero odiava judeu, falou muito contra judeu, enfim. Então, Martinho Lutero era um ídolo para Hitler. Então, esses homens não foram perfeitos, né? Zwinglio também, que é o cara da Reforma, ajudou a matar alguns anabatistas que surgiram. Jacó Armínio foi a favor de colocar um homem herege na fogueira, entendeu? Então, você vai ver que os caras não eram perfeitos, tá? Mas, enfim, a gente só vai perceber que o Senhor é soberano na história, né? E que a palavra de Deus chegou até nós. Então, beleza. Ele traduziu a Bíblia, começou a Reforma Protestante, conseguiu se estabelecer o protestantismo como uma religião. Depois disso veio outros homens e sistematizaram, e aí falaram, então agora a fé protestante é baseada nisso aqui. Os pilares dela são os 5 solas. Hoje a gente vai ver o sola fide, né? Somente a fé. Por que foi necessário esse pilar de somente a fé? Vamos lá. Por causa da Igreja Católica, como eu disse para vocês. Como ela tinha os seus abusos pelo fato de seu grande poder que a Igreja Católica exercia e exerceu por muito tempo, porque era a religião da época, né? Eles criaram muitos tipos de método para a salvação. Por exemplo, a salvação para o católico, ela era comprada, era por mérito. Ou seja, você ia acumulando mérito e ia ficando cada vez mais perto da sua salvação. Quanto mais mérito tu fazia, mais perto da salvação você estava. Então a salvação era por mérito, por obras, salvação por obras e por mérito. É muito interessante que, por exemplo, assim, eles criam no purgatório. O que era o purgatório? Purgatório era um lugar de passagem. Quando você não acumulava muitas coisas boas, entendeu? Você foi um cara bom, mas também foi pecador e não conseguiu pagar os seus pecados aqui na terra, você ia para o purgatório, que era um momento ainda de pagar os pecados e depois você podia ir para o céu. Então, é uma segunda chance. Não deu de ser salvo aqui, vai para o purgatório e tenta ser salvo. Tá? No purgatório, por exemplo, a Igreja Católica vendia indulgências. Por quê? Porque eles queriam construir o templo deles, porque depois do império, veio, como estava assim, o Império Romano, começou aquelas arquiteturas extraordinárias que é a Igreja Católica, né? Se você for ver uma basílica, é a coisa mais linda do mundo, né? É uma obra extraordinária, de arte extraordinária. A gente foi lá para o Nordeste, tinha uma igreja antiga lá, e eu falei, quero entrar lá, quero ver como é que é. Entramos lá na Igreja Católica lá, coisa mais linda do mundo, aqueles quadros, aquelas artes, aqueles monumentos, é bonito, né? Não vamos dizer arte, falando sobre arte, é muito bonito. Só que eles não tinham dinheiro para construir, porque nesse período da Reforma, a Igreja Católica já estava meio desandando ali com a política, com a sociedade, pelo fato desses abusos, de cobrar indulgências. Aí surgiu um homem que, para construir a basílica, ele começou o quê? A cobrar indulgência. O que era indulgências? Eu pequei, eu ia lá no Papa, entendeu? E dizia, ele te dava uma indulgência que é o quê? O que eu vou cumprir? Tu vai rezar 10 Pai Nosso, tu vai ajudar tantos pobres, tu vai fazer tanto isso e o teu pecado vai ser perdoado. Então é por mérito. Pequei por mérito. Por isso que os padres se batiam. Por quê? Porque é pelo mérito. Vou pagar meus pecados, vou me bater, vou ajudar os pobres, vou rezar tanto assim, vou fazer tantas coisas boas para eu ser perdoado. É isso que eles pregavam. Então era dado para eles uma indulgência. Como eles estavam nessa questão de construir a nova basílica, então eles começaram a cobrar a indulgência, a cobrar. E, por exemplo, eu pequei, eu vou lá, mas eu não quero cumprir o que eles estão mandando, não quero orar, nem ajudar os pobres, então eu podia o quê? Ofertar.
Eu comprava a indulgência, eu pagava por ela e não precisava fazer. Então eu comprava a minha salvação ou comprava o meu perdão. E não só isso, porque assim, ó, se você tinha algum parente que morreu e que ele não foi tão bom e estava no purgatório, tu podia comprar para ele um perdão. E eu anotei aqui uma frase que o Papa dizia. Ele dizia assim, ó: assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. A frase dele. Quando ouve-se o barulho da tua moeda no cofre, uma alma sai do purgatório. Você conseguiu comprar a salvação de alguém, tá? E foi por isso então que começou o quê? A fé ou a salvação por meio das obras. Eu conquisto a minha salvação, tá? É muito interessante, gente, porque assim, ó, havia pessoas, né? Pessoal, quando você não tem mérito suficiente para se salvar, tu ia ainda passar pelo purgatório. Por quê? Não teve mérito suficiente. Não consegui fazer muitas coisas boas para ser salvo, tá? E então eles arrecadavam muito dinheiro por causa disso, né? Porque imagine, irmão, até se fosse eu, né? Em vez de me arrepender, mudar de vida, ou só pagar um papelzinho e tá tudo certo, o que nós ia fazer, irmão? Fala para mim. Nós ia pagar, né? Aí morre alguém que não é, né? Meu Deus, meu parente não foi, vou comprar a salvação dele. Uma moedinha lá, ele sai do purgatório. Nós ia fazer igual, irmão. Isso é interessante porque assim, ó, o povo era muito fácil manipulado, porque não tinha acesso à palavra de Deus. Não tinha acesso. Ninguém tinha acesso à palavra de Deus, nenhuma pessoa comum tinha. No nosso caso, a gente é manipulado é diferente, né? É porque a gente não lê. A gente tem, mas não lê. Daí a gente é manipulado, né, pelas outras pessoas. A gente tem, mas não lê, né? Eles não tinham, por isso era manipulado. Então, Martim Lutero viu que o justo viverá pela fé, ou seja, eu não preciso pagar. Isso, do purgatório, é isso aí, claro, pô. É sobre isso. Faze para mim, tá, gente? Vai que você vê. Brincadeira, pessoal. Entendeu? É por isso que a gente não comemora a missa do sétimo dia. Teve uma irmã aqui que perdeu o seu familiar, que congregava aqui, e a família dele era toda católica, e eles queriam fazer um culto de sétimo dia aqui. Entendeu? Claro que a gente não fez, né? Porque a gente não crê em purgatório. Né? Explicamos para a irmã, mas ainda assim, claro, a gente trouxe a família, fez uma oração pela família, né? Enfim, explicamos para ela, mas assim, pelo esse fato. Então, eles creem nisso aí, tá? No purgatório. Então, houve a necessidade de firmar muito bem esse pilar de quê? Que somente a fé. Ou seja, não é obras, não é mérito, é somente a fé. Primeiro pilar de uma igreja cristã. Somente a fé. Qualquer denominação, eu vou falar isso um pouquinho para frente também, qualquer denominação, qualquer religião, qualquer igreja que diga que você precisa crer em Jesus mais alguma coisa, heresia. Jesus mais isso. Não, isso não existe. É Jesus mais, a hora que botou o mais ali, já deixa de ser cristão. Porque a fé é somente por meio somente por meio da fé. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo, não há nenhum mérito meu, não há nenhuma obra minha, e a gente agora vai ver, né, a Bíblia, o que fala a respeito disso. Então, por causa desse contexto, tá, que nasce essa fixação do sola fide, somente a fé. Então, vai. Não, católico, nós somos cristãos. Eles são cristãos católicos, católicos cristãos, né? Só que nós somos protestantes. Isso. Isso, a Maria é uma mediadora, né? Eu expliquei para vocês, foi por um erro de tradução, né? De Jerônimo, sabe, né? Isso.
Porque Jerônimo, quando vai traduzir, ele coloca Maria agraciada por Deus, ou agraciada de Deus, e o termo não era esse. É que ela foi, eu acabei esquecendo, ela foi, tu lembra, William? O erro do Jerônimo? Isso, obrigado. Isso. É, é isso. Isso, ela começou por causa do erro de tradução de Jerônimo, que foi ele que traduziu a Vulgata, né, latina, que é a Bíblia Apostólica Católica Romana, que é a Maria graciada por Deus, né, é o texto original do hebraico, e quando ele foi traduzir para o latim, ele botou Maria cheia de graça, como se ela tivesse poder, entendeu? Então houve esse erro de tradução e esse probleminha custou bem caro, né? Bem caro. Mas enfim, vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17 diz assim, ó: Não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse o justo viverá pela fé é um texto de Abacuque que Paulo está citando, tá? Então o que acontece? Olha ali que interessante, Paulo dizendo: uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, ou seja, não existe obra do homem, não existe mérito do homem, não existe nada que o homem possa fazer. É simplesmente do começo até o fim é pela fé. Aí ele completa dizendo, como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora abre Gálatas 2,16. Eu vou citando os textos e depois a gente explica. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16 diz assim, ó: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Agora pula um pouquinho para frente, Gálatas 3,11. Gálatas 3,11 diz assim, ó: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Percebe que em Gálatas está da fé e o outro está pela fé, né? Então, agora vai lá para Tito, capítulo 3, o versículo 5. Depois a gente pretende fazer também falar sobre a história da igreja, tá? Daí a gente vai estudar para ficar mais fresca na cabeça a história, né? Porque é coisa, né? Não, então deixa que eu leio. Vamos lá, Tito 3, capítulo 5. Timóteo, Tito. Não, Novo Testamento. Novo. Lá junto com Timóteo, Filemão. Vamos lá, Tito 3, capítulo 5. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então, olha só, nem em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, ou seja, nada que a gente pudéssemos ter feito, ou nada que eu fiz, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar e a regeneração do Espírito. Então, o que acontece aqui? Começa a doutrina da justificação, que é somente a fé. O que isso significa? Significa que nós não somos salvos por nenhuma obra nossa. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Não há nada que eu faça para alcançar a salvação. A salvação, ela é alcançada por meio da fé. É de graça. É fé. Vocês se lembram de quando Paulo e Silas estão presos lá na prisão? Acontece o terremoto, daí a galera foge, fica o carcereiro lá. O que acontece? Eles, estamos aqui, nós vamos fugir para o carcereiro, fica tranquilo. Aí o carcereiro fala o seguinte: como que eu faço para herdar a vida eterna? Como que eu faço para ser salvo? Qual é a resposta de Paulo? Crê somente. Crê e será salvo tu e a tua casa. Crê. Não precisa fazer nada, é somente crer. A fé é por meio da graça, é por meio da fé. Como que ela opera? Por que eu não preciso, por exemplo, pagar pela fé? Pagar pela salvação? Porque Jesus já pagou por mim. Então, a minha fé em Cristo Jesus me justifica. Jesus justifica. Então, quando eu peco, eu deveria de sofrer pelo meu pecado. Só que eu creio, eu tenho fé que Jesus já sofreu pelo meu pecado. Então, quando eu tenho fé em Cristo Jesus, essa fé me justifica, ou seja, me salva. A minha salvação é somente pelo ato de crer na obra de Cristo Jesus. Quando eu creio na obra de Cristo Jesus, então eu sou salvo. Qualquer pessoa que falar que para você ser salvo, você precisa crer em Jesus, mas cumprir isso daqui. Você precisa crer em Jesus, mas colocar essa roupa, aí você vai ser salvo. Já não é evangelho. Porque não existe Jesus mais, existe só Jesus. Você creu em Jesus? Crê, então você já está salvo. Sim. Isso. A fé é um dom de Deus. Ela provém de Deus. A fé provém de Deus. Então Deus te dá fé para crer em Cristo Jesus. Entendeu? Aí é outro assunto. Aí nós vamos entrar aí na eleição, na predestinação. Podemos falar outra hora. Tá? Mas a fé é um dom de Deus. Aí nós vamos entrar numa guerra milenar quase, né? Que é Armínios e Calvino, a predestinação, né? Os 5 pontos calvinistas, os 5 pontos arminianos, né? A eleição incondicional de Deus, ou a graça de Deus dada, enfim. Mas vamos focar nisso aqui, porque esse daí é um problemaço, né? Até hoje não foi chegado a um denominador comum. Tem gente que acha que é predestinação, tem gente que acha que não, enfim. Eu tenho a minha posição, cada um tem a sua, e assim nós vamos sendo felizes. Eu sou um eleito, Rúbia. Eu não, entendeu? Eu sou eleito. Se é por eleição ou não é, eu não sei. Eu sei que eu sou eleito, o Senhor me elegeu e ponto. Amém. Então, a salvação ela é só por meio da fé. Não existe nada que você possa fazer para comprar a fé. E esse é um problema que havia em Gálatas. Quer ver? Abre Gálatas aí. Eu estou nem estou sem Bíblia. Mas Gálatas, olha como Paulo começa a carta de Gálatas, depois da apresentação dele. Abre aí e... Normalmente eu uso a Bíblia do celular e deixei o celular para Carol. Gálatas, mano, deixa que eu leia aqui, depois da apresentação dele. Olha como é que ele vai começar Gálatas, no versículo 6. Capítulo 1 de Gálatas, ele vai se apresentar, né? Paulo, né? Apóstolo, aquilo tudo que ele sempre faz. E no versículo 6, olha só. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro
evangelho. O que estava acontecendo na igreja de Gálatas, ou na Galácia? Que os judeus cristãos, que aceitaram Jesus, estavam dizendo para os gentios o seguinte: para vocês ser salvos, vocês precisam aceitar a Jesus, mas se circuncidar. É Jesus mais a circuncisão para o gentio. E aí eles estavam querendo se circuncidar e estavam querendo vir para o judaísmo. Aí Paulo vem e diz: como que vocês passaram tão depressa para um outro evangelho? Então veja, que Jesus mais alguma coisa, Paulo chama de outro evangelho. No caso ali de Gálatas, era a circuncisão. Mas no nosso caso, pode ser várias outras coisas. Então, esse é um problema que já tem, que já vem desde lá de Paulo, de Pedro, né? Então assim, é Jesus mais alguma coisa, Jesus mais o judaísmo, Jesus mais um costume, Jesus mais isso não existe. A Bíblia nos garante que é somente por meio de Jesus. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Amém, irmãos? Porque a salvação, ela é um presente e não uma recompensa. Ela é um presente daquilo que Deus me deu e não uma recompensa das minhas boas ações. Ela é um presente dado por Deus e eu não preciso fazer absolutamente nada a não ser crer na obra de Cristo Jesus. E quando eu creio na obra de Cristo Jesus, eu sou justificado. Então, não existe mérito, não preciso trabalhar para ser salvo. Não é quanto mais mérito eu tenho, como dizia a igreja católica, quanto mais mérito tu tiver, mais esmola tu der, mais tu orar, mais tu ser um homem piedoso, mais perto da salvação tu vai chegando. Não, a Bíblia diz que eu creio em Cristo Jesus, eu já sou salvo, não preciso fazer absolutamente nada, né? Aí o que acontece? Quando a gente entende essa expressão somente pela fé, a gente vai entrar num outro problema. E a gente vê, quando a gente lê a Bíblia, né, muito rápido, por cima, não é um estudioso da Bíblia, a gente vai ver, acho que a Bíblia tem um erro na Bíblia, achei um erro na Bíblia. Por quê? Porque a gente pensa o seguinte, e é a mesma pergunta que os romanos fizeram para Paulo: se a salvação é pela graça, eu não preciso fazer nada, só crer, então eu posso viver uma vida de pecado e ser salvo, porque é só crer. Então eu creio e continuo vivendo a minha vida de acordo com como eu quero. Se a salvação é pela graça, e a gente encontra esse problema na Bíblia. Por quê? Porque Tiago, e esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, né? Tiago vai falar outra coisa. Então Paulo está dizendo, enfático em dizer, que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, mas parece que Tiago vai falar outra coisa. Quer ver? Abre lá em Tiago, capítulo 2, do 21 ao 26. Parece que é uma contradição, Felipe. Eu acho que não é só pela fé. Acho que tem que ter obras, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. Porque Tiago, capítulo 2 e 21, capítulo 2, do versículo 21 ao 26, vai dizer o seguinte: porventura, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado. Aí já não entendi. Hã? E não somente pela fé. E não somente? Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tá vendo? Parece uma contradição, né? Mas a gente vai explicar o que Tiago está falando. E deixa eu achar aqui. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado. Aí a gente pensa, então quer dizer que Tiago está contrapondo ou contradizendo Paulo? Aí ele vai continuando. E não somente pela fé. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é
morta. É aqui que ele vai resumir o assunto. Paulo e Tiago, eles não estão contrapondo. Por que que Tiago não está indo contra Paulo? Porque eles não estão falando da mesma coisa. Paulo, quando fala de justificação pela fé, ele está falando de salvação. Está falando de salvação. E Tiago não está falando de salvação. Tiago está falando de como eu encontro a verdadeira fé. Como eu sei que a fé é verdadeira? Então veja, Paulo está dizendo como se encontra a salvação. Como que eu encontro a salvação? Somente pela fé em Cristo Jesus. Tiago não está falando como eu encontro a salvação. Tiago está falando como eu encontro a fé. Como é que eu sei que a fé é verdadeira? Como eu encontro a fé? Então estão falando de coisas distintas. E aí o que acontece? Tiago diz o seguinte: a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, como eu sei que a minha fé é verdadeira? Por meio das minhas práticas. Uma fé que não tem prática não é uma fé salvífica, ou seja, não é aquela fé que salva. Por quê? Porque eu não sou salvo pelas obras, mas as obras vão revelar se eu fui salvo. Eu não faço para ser, eu faço porque eu fui. Entendeu? Então, assim, eu não faço obras para ser salvo. O que a Igreja Católica ensina? Que eu tenho que fazer obras para ser salvo. O que o Evangelho ensina? Que eu faço obras porque eu fui salvo. E é isso que Tiago está dizendo. Olha, o seguinte: se a tua fé não é uma fé que pratica, provavelmente ela não é uma fé bíblica. Como eu sei que a fé do irmão é verdadeira? Por meio das obras. Por quê? Porque é como se as obras ela fosse um atestado da minha salvação. Ou seja, eu fui salvo. E qual é o carimbo disso? É a minha prática de vida. Agora, a confusão está quando eu acho que a minha prática de vida me salva. Estou conseguindo compreender? Então, a minha prática de vida não me salva. Quem me salva é Jesus sem eu fazer nada. Agora, é a partir da minha salvação que a minha prática de vida vai mudar. Então, esse é o contraponto que a Igreja Católica tem a respeito do protestantismo, que, olha, você precisa fazer obras para alcançar a fé, e o protestantismo vai dizer, não, é porque eu alcancei a salvação que eu vou fazer as obras, como se as minhas obras foram um ato de gratidão ao Senhor. Então não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque eu fui salvo. É isso que Paulo vai dizer aos romanos, olha, se vocês foram salvos, Jesus nos salvou do quê? Né? Num termo, nesse quesito aqui, Jesus nos salvou do pecado, correto? Ele nos salvou da ira de Deus, do inferno, do diabo e do pecado. Amém? Então o que acontece? Se Jesus me salvou do diabo, ou me salvou do pecado, eu posso aceitar a Jesus e continuar numa vida a qual Ele me salvou? Porque a salvação é me tirar do pecado. Como que eu vou viver ainda nela? Não tem como. Então o que Paulo diz em Romanos? Olha, nós que fomos salvos em Cristo Jesus, como agora viveremos para o pecado? Não, eu fui salvo pela graça de Deus, e porque fui salvo do pecado, eu vou viver uma vida em Cristo Jesus. Então, as minhas obras vão demonstrar se eu fui salvo ou não. Por exemplo, uma pessoa que vive em pecado, ela foi salva? Não. Por quê? Porque a minha salvação é demonstrada nas minhas obras. Eu sei quando uma pessoa é salva pelo estilo de vida que ela leva, porque a graça de Deus, Charles Spurgeon diz o seguinte: a graça que não te transforma, essa também não te salva. A graça que não tem o poder para te transformar, essa graça também não tem o poder para te salvar. Portanto, a graça que é poderosa para te salvar, ela é muito mais também poderosa para te transformar. Então,
O que é evangelho, irmãos? Evangelho não é o cabelo. Para te ganhar salvação, tu tem que vir aqui e cortar o cabelo. Já não é evangelho. Porque já é Jesus mais um corte de cabelo. Posso dar o exemplo, né? Já dei, né? Entendeu? Ó, para você, irmã, ser salva, você tem que aceitar a Jesus e só usar saia. É Jesus mais alguma coisa. É só Jesus. Agora é a partir de Jesus que eu vou começar o quê? Viver uma vida de santidade, de equilíbrio, buscar cada vez mais a Deus. Então não é para ser salvo, é porque fui salvo. Salvação, irmãos, é de graça, é somente pela fé, é favor imerecido de Deus. Deus nos salvou, nós não tínhamos capacidade de nos salvar. Então Jesus veio, sofreu pelos nossos pecados, foi pisado pelos nossos pecados, e quando eu creio que Ele levou sobre si os meus pecados, ali eu sou salvo. E quando eu sou salvo, o que acontece? O Espírito de Deus habita em mim, para mim começar a viver uma nova vida, uma vida de acordo com a minha salvação. Por isso que as obras não salvam, mas elas mostram se eu fui salvo, porque eu vou viver uma vida de acordo com a minha salvação. Eu vou viver uma vida de acordo como salvo. Por isso que as obras vão dizer. Aí agora abre Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 10. Então, irmão, vocês compreenderam ali que Paulo não está contradizendo Tiago, nem Tiago Paulo? Porque quando você for falar que a salvação é pela graça, que não precisa fazer nada, eles vão jogar isso aqui, o texto de Tiago. Tá, mas e Tiago? Eles estão falando de coisa diferente. Tiago está falando como eu encontro a verdadeira fé. Olha, a verdadeira fé tem obras. Né? Porque a fé é diferente de crença. Crença é eu aceitar um conceito como verdade. Isso é crença. O que é fé? Fé é eu vivê-lo como verdade. Então tem gente que fala assim, eu sei que a Bíblia é verdade. Ela tem uma fé na Bíblia? Não, ela tem uma crença. O que é ter fé na Bíblia? É vivê-la como verdade. Então a diferença de fé e crença é essa. É isso que o Tiago está dizendo. Olha, a fé verdadeira não é aquela que acha que é certo, mas não pratica. Por exemplo, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, eu vou te fazer pescadores de homens. Aí ele diz o seguinte, eu creio, acho legal, bonito, creio que tu és o Messias, mas assim, vou continuar aqui pescando o meu peixinho. Isso é fé? Seria fé? Não, porque Tiago está dizendo assim, a fé sem obras, a fé que não promove uma ação, não é a fé verdadeira. Aí entra aquilo lá, se essa fé não é o se a tua fé não te transforma, não te faz ter uma nova vida, é porque provavelmente ela também não te salvou. Salvou no sentido que você recebeu a graça de Deus. Então a gente é salvo por meio da graça, e a partir da salvação, eu vou desenvolver uma vida com Deus. Por meio de como? Por meio das obras, das práticas, né? Vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. Mas não é a minha vida, né, pautada na palavra de Deus. Não, eu sou salvo porque eu cumpro tudo certinho. Não, tu não é salvo porque cumpre tudo certinho. Tu é salvo porque Jesus te salvou. Tu cumpre tudo certinho porque tu é salvo e o Espírito Santo está te aperfeiçoando. Mas o mérito da salvação não é teu. Vamos lá. Efésios 2, 8 e 10 vai resumir isso muito bem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos, feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então isso aqui vai resumir o que a gente falou aqui agora. Efésios 2, pela graça sois salvos. Vamos lá. A salvação ela é de graça. Pela graça. Qual é o meio que eu adquiro essa salvação? A fé. Então, o objetivo é a salvação. O meio de adquirir isso é a fé. A salvação é de graça. Deus te deu um presente, né? E tem o pastor Hernandes Dias Lopes, acho que é isso. Ele diz que a fé é a mão de um mendigo
estendida para ganhar o presente de um rei. A fé é a mão de um mendigo estendida para ganhar um presente de um rei. Ou seja, o que ele fez para ganhar um presente? Que recurso ele tinha para ganhar? Nenhum. A fé é como se fosse a mão estendendo para ganhar um presente de um rei. Ou seja, que mérito tem um mendigo nisso? Nenhum. A fé é um meio. E ele usa essa frase muito top, que é: a fé é a mão de um mendigo estendendo para receber um presente de um rei. Então a fé é o nosso meio, né? Aí ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora vamos lá. Por que a salvação é pela graça? Eu não sou salvo por obras. Aí Paulo vai dizer: para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vai poder chegar no céu e dizer: não, eu estou aqui no céu porque eu cumpri todos os mandamentos aqui certinho. Não, eu estou aqui no céu porque eu sou bom. Fui um cara santo, um cara assim extraordinário. Então, não, ninguém pode se gloriar. Por quê? Porque foi de graça. Foi pela fé, tu não fez absolutamente nada. Tu recebeu o presente da mão de Deus sem fazer absolutamente nada. Só por olhar para Jesus e dizer: eu creio que tu és o Filho de Deus e que morreu na cruz no meu lugar. Ninguém pode se gloriar. Ninguém pode dizer: não, eu me salvei. Não, você não se salvou. Por quê? Porque você não teria nenhum tipo de possibilidade de tomar o cálice da ira de Deus, que foi o cálice que Jesus tomou. O cálice da ira de Deus, para nós sermos salvos. Então ninguém pode se gloriar. Aí vem o que Paulo continua: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, agora, para as boas obras. Então assim, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Notou a diferença? Salvo pela fé, graça, isso não vem de mim, a salvação não vem de mim, a salvação vem de Deus, é isso que ele está falando, isso não vem de vós, a salvação não vem de nós, a salvação vem de Deus. Então, eu sou salvo pela fé, pela graça, somente por crer em Cristo Jesus, sem fazer absolutamente nada. Agora ele diz que as obras foram preparadas, então eu fui salvo não pelas obras, mas para boas obras. Então, a minha salvação, ela vai ser demonstrada nas minhas obras. Por isso, um cristão não é salvo pelas obras, mas é pelas obras que eu vejo se ele foi salvo. Não é pelas obras. Então, qualquer doutrina que diga que nós precisamos fazer algo para ser salvo, não faz parte da nossa fé. Porque a nossa fé, eu não preciso fazer nada para ser salvo. A nossa fé eu faço porque eu já fui salvo. As obras é a prática de vida do homem salvo. As obras é a prática do homem que foi salvo por Deus. Porque eu fui salvo por Deus sem fazer absolutamente nada, por meio da fé, da misericórdia de Deus. E porque eu fui salvo, eu quero o quê? Retribuí-lo. Como que eu vou retribuí-lo? Por meio das minhas obras. E isso aí foi um escândalo para a Igreja Católica, a ponto de querer matar o Martinho Lutero, né? Por quê? Porque se a fé é de graça, não tem mais indulgência, não tem purgatório, não tem como pagar, não tem como vender, não tem como arrecadar dinheiro e não tem como construir a basílica. Então, quando Martinho Lutero vai escrever que a salvação é pela fé, ele vai gerar todo esse transtorno. Por quê? Porque agora o povo já não pode mais ser enganado. E aí quando ele consegue então traduzir a Bíblia, é que o povo vai ter acesso ao que? A salvação que é pela fé em Cristo Jesus. Eu preciso crer em Cristo para ser salvo. Então por meio da minha fé eu sou salvo. Isso é muito importante porque a gente tem dois polos, né? O primeiro é
eu preciso fazer algo para ser salvo. Não. Salvação é por meio das obras, não preciso fazer nada. Mas nós temos outro polo. Então, já que é assim, eu vou viver de qualquer maneira. Já que eu fui salvo por graça, não preciso fazer nada, eu vou viver minha vida e acabou. Não. A Bíblia é enfática em dizer, a salvação é de graça, mas é por meio da sua obra que eu vou ver se você foi salvo. Porque quando você é salvo para. A salvação, ela tem uma finalidade. Percebe o que Paulo falou ali? Salvo pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas nós fomos criados para. A salvação é quando eu vou nascer de novo. Eu vou ser criado agora à imagem e semelhança de Jesus. Eu vou começar o processo da santificação. Então ele diz, eu fui salvo para uma finalidade. Jesus nos salvou para uma finalidade. Qual é essa finalidade? Boas obras. Então a gente foi salvo de graça, mas para uma finalidade. Qual é a finalidade? Boas obras. Então é por isso que as boas obras vai denunciar se a pessoa foi salva ou não. É claro que a gente não está aqui no papel de julgar os outros, mas, biblicamente falando, tem como a gente saber se a pessoa verdadeiramente é um salvo. Sim. Pode tudo. Não. Isso. Não é. A vida pode ser uma desgraça, só que não pode comer, não é, é carne, né? Ou é peixe, o que é? É, isso. Aham. É bem isso aí mesmo. É igual assim, eu tenho um amigo meu que ele foi criado com o tio dele, e o tio dele sempre ensinou o quê? O tio dele é não é Testemunho de Jeová, qual é aquela que guarda o sábado e não come porco? Adventista. E aí ele sempre aprendeu que não pode comer porco, né? E guardar o sábado, beleza. Ele não guarda mais o sábado, ele só não come porco até hoje. Ele não come porco, porque é pecado. Mas a vida é uma desgraça. Daí a gente, é um amigo de infância, a gente tem muita intimidade, né? Um dia nós fomos lá fazer, os amigos das antigas marcaram um negócio, tal, vamos fazer uma pizza, tal, beleza. Aí fizeram lá a pizza de bacon, toda, daí ele disse, não, essa aqui eu não posso comer. Eu disse, por que, Jorginho? Dele, não, porque eu não como porco, né? Eu falei, cara, tu não guarda o sábado, entendeu? Tu não é casado e mora com a menina, tu bebe, tu faz tudo que não pode fazer, mas só não pode comer o porco. E a gente não tem que ir embora na cabeça dele que ele pode comer o porco. Então assim, ó, ele leva a vida do jeito, só que o porco ele não come, cara. É uma coisa extraordinária, tá? Por quê? Porque inculcou. Entendeu? Então assim, ó, falar para um católico, principalmente nessa época aqui, que a salvação é de graça, para ele já era uma coisa extraordinária. Boa, né, mas extraordinária. E aí, quando o Martinho traduz a Bíblia, que todo mundo pode ler, o que acontece? Acaba-se a manipulação. Mas eles não lêem até hoje, não, nem os protestantes lê. Nem o católico, nem o protestante lê. A maioria não lê. Entendeu? Então, como que acontece a manipulação? Acontece por isso. Eu conheço igreja, por exemplo, eu tinha um amigo meu, ele saiu da igreja hoje, também não vou falar o nome da igreja, mas sabe que, cara, eles vivem numa manipulação, por exemplo, eles falam sobre cobertura espiritual, do tipo que, o cara é minha cobertura espiritual, isso não é bíblico, né? A cobertura espiritual não se dá a alguém em cima de mim, me protegendo, não, minha cobertura é Jesus, né? A cobertura bíblica, vamos dizer assim, se existe esse nome, a gente fala cobertura, ela é lado a lado, é junto, é parceria. Agora, alguém superior, cobertura, aí é a mesma coisa que o papado, né? O papa é a cobertura de todo... Não existe. Entendeu? Então, assim, aí um dia nós estávamos numa campanha de oração, eu falei, mano, vamos lá orar lá comigo, lá na igreja, lá, tal. Dele, beleza, só vou avisar o meu líder, porque para mim orar em outro lugar, eu tenho que estar debaixo da cobertura dele, ele tem que estar intercedendo por mim, porque senão eu vou entrar em guerra, vou estar desprotegido. Eu disse, que viagem, meu.
Entendeu? Então, manipulação. Tudo que ele vai fazer, ele tem que pedir para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa é o quê? A cobertura. Não, isso não existe, irmão. Ninguém é superior a ninguém. A nossa única cobertura é o sangue de Jesus, né? Então, assim, o Mevan, nós temos uma cobertura lá com o Luiz Hermínio, em partes. A nossa cobertura não é que o Luiz Hermínio está nos protegendo e que ele é um guarda-chuva. Não, isso não existe, isso não é bíblico, isso é heresia. Entendeu? A cobertura que a gente fala é o quê? É o caminhar junto. Entendeu? Um orando pelos outros. Então, por isso que eu não gosto dessa palavra, tipo cobertura, não uso essa palavra, né? Muita gente usa com o sentido correto, que é o sentido de parceria, estamos caminhando junto, um cobrindo o outro, em oração, tal. Agora, esse tipo de cobertura, não, estou debaixo da tua cobertura. Aí ele ligou para o cara, não, pode lá orar que eu vou estar aqui intercedendo por ti. Então, entendeu? Cara, você é o bichão mesmo, né, que nem diz o cara, né? Minha cobertura. Então, o que é isso? É manipulação. Mas agora a minha pergunta, o meu amigo conhece a Bíblia, lê a Bíblia, estuda a Bíblia? Não. Aí também, né, irmão? Coitado, merece, merece, né? A Bíblia está ali para todo mundo, né? Um monte de gente morreu para ter a Bíblia aí e ninguém quer ler. Então, assim, se torna fácil a manipulação, entendeu? Por isso que a gente tem que aprender muito, sabe com quem? Com os bereanos. Quem são os bereanos? Um dia o apóstolo Paulo foi pregar e tinha uns homens chamados bereanos. Quando Paulo começou a pregar, sabe o que eles faziam? Eles iam olhar na Bíblia para ver se Paulo está falando a verdade. Se o que Paulo está falando era bíblico. Espera aí, Paulo, porque lá, deixa eu olhar aqui. Se faz sentido estar falando, se está mesmo aqui, entendeu? Para conferir. Então a gente às vezes não quer conferir, não quer e fica sendo manipulado, entendeu? Então assim, salvação, quando se trata de salvação, gente, ela é por meio da graça, não adianta. Qualquer doutrina que falar que a gente precisa fazer alguma coisa para ser salva, qualquer mérito humano, isso não existe, isso não é bíblico, isso é invenção do homem. E é invenção para quê? Para manipular, para te manter perto, para ter o teu dinheiro, para ter controle sobre você. Então, a salvação é de graça, você não fez nada para receber. E aquilo que Jesus fez por nós é absolutamente suficiente para nos salvar. Ponto. Então, quando eu recebi essa salvação, agora eu vou viver uma nova vida, porque eu fui salvo para boas obras. Amém? William, cheguei. Vamos ficar de pé para orar. Depois a gente vai falar somente a graça ali, tá? Somente a graça, somente as escrituras, somente glórias a Deus. E a última aula é uma aula só sobre a reforma protestante, é isso, né? Quem vai dar é o William, porque ele sabe mais do que eu, irmão.